como vai? Sou eu aqui de novo. Hoje a gente vai falar sobre microfisioterapia. Eu também não sabia o que era isso, até alguém me indicar e aí eu fui atrás, fiz. Tô passada a ferro e vou contar pra vocês depois da vinheta. Pra quem não sabe, esses dias eu contei lá no Instagram, que foi até no final de semana passado, se eu não me engano, que eu não tinha postado nem stories, nem nada. Eu tenho 3 hérnias de disco aqui no pescoço. Gente, é uma coisa enlouquecedora que me dói, de dor. E alguém tinha me falado que, assim, existe uma técnica chamada microfisioterapia, que é uma técnica francesa, mas que ela está totalmente baseada nos meridianos do corpo, que são aqueles mesmos meridianos da acupuntura. Eu acredito muito na acupuntura, porque eu já fiz mais de uma vez. E a minha primeira pergunta foi, microfisioterapia é invasivo? Aí a pessoa falou, não, não é invasivo, não tem agulha, não tem nada, né, entrando em você. Eu falei, graças a Deus, vou tentar. É uma coisa que não é muito barata, custa mais ou menos uns R$350 uma sessão. Mas a parte boa é que você só precisa de 1 ou 2 sessões. Você não é uma coisa que você fica fazendo, né, para sempre. E aí depois você pode querer fazer de novo por algum motivo da sua vida. Mas olha como que é muito fenomenal. Eu vou explicar, claro, com as minhas palavras. Não sou especialista em microfisioterapia, tá? Eu tô dando aqui o meu relato do que eu senti, o que eu passei, o que eu entendi. Quando você chega lá para fazer a sua terapia, você deita numa maca, tem alguns vídeos, eu posso até deixar um vídeo linkado aqui, que eu vi na televisão esses dias, que mostram como é que é, mas você deita na maca com a perninha assim, sabe, dobrada assim para cima. A pessoa, ela vai passando a mão aqui assim, ó, pela sua cabeça, ela passa por aqui, passa a mão por aqui, mas é uma coisa muito sutil, não é uma massagem, ela só realmente vai passando a mão. E ela começa a passar a mão no seu braço, né, pelas suas pernas, no pé, e aí ela vai passando a mão e às vezes, isso daí é do fisioterapeuta, eu não sei, não consigo sentir isso, mas às vezes a pessoa encontra como se fosse assim uma lombadinha, né, um nódulozinho, que é perceptível para eles. Esse nódulozinho, pelo que eu entendi, é o seguinte, tem os meridianos, né, aqui do corpo da gente, e eles têm um mapa lá, que fala que se você encontrou um nódulozinho aqui, eles vão procurando um outro nódulozinho em outra parte do corpo que conversa com aquele, mais ou menos isso. Só sei que o que dá para entender é que quando você tem o mesmo problema de uma outra pessoa, vamos supor, você teve um sentimento de perda em relação à sua mãe quando você tinha 5 anos. Se uma outra pessoa teve o mesmo sentimento de perda em relação à mãe quando tinha 5 anos, vocês vão somatizar esse sentimento no mesmo local do corpo. Por quê? Quando ela lê esses meridianos no corpo, que ela encontra esses nódulozinhos, eu chamo de nódulos, eu acho que eles chamam de outra coisa, ela sabe datar para você quando foi aquele sentimento ou aquela coisa que você sentiu e que somatizou no seu corpo em forma de alguma doença ou em forma de algum nódulozinho, de alguma coisa. É muito fantástico. Mas até eu chegar lá, eu não estava acreditando muito nisso. Mas olha que coisa fenomenal. Quando eu entrei na minha consulta, eu deitei lá, né, e tô esperando pra ver, pra menina começar a sessão. E ela começou a fazer, e a primeira coisa que ela me falou já me chocou bastante, né? Se ela não conhece meu YouTube, então ela é quase uma vidente. Ela começou a passar a mão, e aí ela falou assim, olha, Dai, a primeira coisa que eu tenho pra te falar é um sentimento, que até por isso que eu dei o exemplo, é um sentimento que você teve muito forte em relação à sua mãe, como se você tivesse perdido a sua mãe. E ela datou, falou assim, ó, foi em 86, quando você tinha 4 anos. Ela falou assim, você perdeu a sua mãe faleceu quando você tinha essa idade? Menina, me arrepiou dos pés à cabeça, que eu falei, meu Deus, minha mãe não faleceu, mas a minha irmã nasceu. E quem assistiu o meu último vídeo esses dias com a minha mãe sabe disso, que quando a minha irmã nasceu, eu não queria que fosse menina, e aí eu falei, enfia essa menina dentro da sua barriga de novo, porque eu não quero. E eu acho que foi esse o sentimento, né, em relação à perda da minha mãe, porque, na verdade, eu perdi metade, porque eu tinha que dividir com a minha irmã. E, na verdade, quando é um bebezinho, você perde muito mais, né, porque você não tem que dividir 50%. É quase toda a atenção pro bebezinho e pouco para quem já tem ali com seus 4 anos, como eu tinha.
E aí ela foi falando várias coisas, assim, coisas na verdade que às vezes eu nem lembrava, datas que eu nem lembrava, mas algumas coisas que eu lembrava. Quando eu fui para o Nepal, né, quem segue o meu canal já sabe disso, e foi uma aventura muito difícil para mim, principalmente fisicamente, muito difícil. E ela pegou e tava lá passando, e ela falou assim, olha, tem aqui né, nos meridianos algo que me indica que em abril do ano passado você teve um esforço extremo no corpo. E seu corpo somatizou aqui. E nisso eles vão fazendo alguma manobra ali naquele nódulozinho, eles apertam lá de alguma maneira, que é para você, que é para o corpo não ficar mais com aquele nódulozinho, né? E essa foi a viagem que eu fiz pro Nepal. Então, assim, eu comecei a ficar muito passada com as coisas que ela estava me falando. Deixa eu só explicar essa parte. Quando ela encontra esse nódulozinho, ela faz como se fosse uma massagenzinha nele, que é porque é o seguinte, o que ela me explicou, que quando você somatiza esses sentimentos que a gente, né, vai levando da vida em alguma parte do corpo, o corpo vai aplicar como se, sabe quando você tá com dor de garganta, que o corpo leva todos os anticorpos, né, não sei como é que fala lá, para combater a inflamação ou a infecção, o que você tá? Quando você sente em relação, a sentimentos é ótima, mas quando você tem alguma coisa que é em relação a sentimentos, o corpo também somatiza em algum lugar, que é para ele poder atacar aquilo de alguma forma, como se aquilo fosse uma doencinha. E aí ela falou que aí o ano passado, quando eu tive aquele esforço físico gigante no Nepal, que o meu corpo estava super cansado e ele somatizou em algum lugar, que é para ele mesmo me ajudar a sair dessa. Não é uma coisa muito, muito legal? Então é assim, tem algumas outras coisas que ela falou também sobre os bebês que eu perdi, sabe? Algumas datas muito importantes na minha vida que ela passou. Não vou falar todas aqui, mas tem coisas que fizeram muito sentido para mim. Eu já fiz 2 sessões e ainda vou fazer mais uma, porque a primeira sessão ela mesma dividiu em 2, porque ela achou que ia ser melhor se eu fizesse em 2 vezes, por conta de que eu nunca tinha feito e eu tava, né, tipo, sei lá, com muitos nódulos no corpo inteiro. Era quase um nódulo ambulante. E eu fui com 2 problemas, um que é esse na coluna, que ainda não tive muitos resultados, mas ela falou que é assim mesmo, que faz muitos anos que eu tenho, talvez eu tenha somatizado muitas coisas. Mas eu tinha um outro problema que eu não tinha contado pra ela, e que na hora ela falou assim, olha, Dai, você tá sentindo tal coisa, mas a partir de hoje você não vai sentir mais. Me pareceu uma coisa meio de igreja, sabe? Uma coisa meio milagrosa, assim. Aí eu falei, gente, será? Você tem certeza disso daí que você tá falando, né? Mas vou te falar uma coisa. Quando eu acordei no outro dia, que eu sempre sentia aquela dor pela manhã, eu não estava sentindo mais nada. E desse dia em diante eu não senti mais nada. Então eu passei a acreditar muito nessa microfisioterapia, tanto quanto eu acredito nas agulhinhas lá na acupuntura, que também sempre fez muito bem para mim. E eu vou voltar lá depois, agora no final de agosto, para fazer a próxima, e depois eu venho contar para vocês que fim que deu. Eu melhorei do pescoço, mas eu ainda tive crise depois disso. Eu tive uma crise bem forte. Então vou lá, vou contar para ela. Mas eu queria compartilhar isso com vocês porque é uma técnica que não ainda vejo muita divulgação e que eu não conheço muitas pessoas que fizeram. E eu fiquei procurando no YouTube quem já fez microfisioterapia para me contar e não achei ninguém. Então eu vim aqui dar o meu testemunho, contar o meu relato e falar que eu achei uma coisa muito legal. Certo? Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários que eu respondo. E até o próximo vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, não esquece de dar o joinha também, tá bom? Beijo, tchau!